Graças e paz, igreja! Vocês estão bem? Amém! Eu não sei quem aqui cresceu na igreja, mas tinha uma música que a gente cantava quando era criança. Na verdade, tinha duas. Uma, eu acho que era da turma do Salt, da turma do Print, não sei. Que falava assim, amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. E tem uma outra que eu acho que vocês conhecem, que é assim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Como que é? Deus é amor. Tralalalalalalala. É isso aí. Então abra sua Bíblia em 1 João 4, versículos de 7 a 21. Vamos falar um pouco hoje sobre esse texto tão precioso da palavra de Deus. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, tem origem em Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o amor, o perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. E nós queremos só clamar a ti, para que o Senhor encontre graça nessa noite, para que o teu Espírito nos atinja com as suas palavras de vida eterna, e nós não saiamos daqui os mesmos que entramos. Cremos no poder do Evangelho, que é transformador e restaurador, e confiamos no amor que um dia nos alcançou e é capaz de nos aperfeiçoar para si mesmo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, irmãos. Bom, estamos aqui na primeira carta de João, essa carta que é predominantemente falando sobre amor. E aqui, talvez no capítulo 4 de João, essa carta esteja atingindo o clímax
desse tema. João, ele escreve essa carta lá de Éfeso, onde ele era pastor, lá em Éfeso. E uma das intenções da carta era alertar, despertar e preparar a igreja contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres que estavam se infiltrando ali. Paulo já tinha percebido isso, e lá em Atos 20, 29, ele diz que esses falsos mestres eram como lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. E João, então, ele escreve essas cartas com o intuito de preparar a igreja, fortalecer a igreja contra esses falsos mestres. Pode ser só coincidência, irmãos, pode ser só coincidência, mas essa carta que é escrita em Éfeso para todas as igrejas da Ásia Menor, mas que tem Éfeso aqui como seu centro, essa carta que fala contra as falsas doutrinas e a respeito do amor, ela vai mostrar para a gente que lá em Apocalipse 2, essa igreja realmente resistiu aos falsos profetas. Jesus fala para essa igreja: você é elogiada, igreja de Éfeso, porque você resistiu aos falsos profetas, você combateu os falsos profetas e lutou para que a verdadeira vida cristã permanecesse em você. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Pode ser só coincidência, mas uma carta que é escrita na cidade de Éfeso, falando sobre amor, lá na frente vai revelar que essa igreja abandonou o primeiro amor. A gente também tem outra coincidência aqui, porque João, que é o autor dessa carta, ele é o mesmo que lá no evangelho que ele escreve, no evangelho de João, ele prefere não se identificar pelo seu nome de batismo, de nascimento. Ele se identifica lá como aquele que Jesus amava. E às vezes a gente torce o nariz, né? Junto com os outros apóstolos. Só ele. Só ele que Jesus amava. Mas eu não vejo aqui um ato de orgulho de João. Eu vejo aqui um ato de pura humildade e de maravilhamento. É como se João quisesse dizer assim: eu não sou nada além de alguém que foi alcançado pelo amor de Deus. Eu não sou mais o João, eu sou aquele que Jesus amava. Glória a Deus. Como é que Deus pode nos amar? Não é verdade, meus irmãos? Tem aquele meme do Instagram do menininho que fala: olha só o que Deus faz na vida da gente, né? Eu era só uma criança, um membro de igreja, agora eu sou o baterista da igreja. E aqui a gente pode ver a mesma coisa acontecendo com João. Olha só o que Deus faz na vida de João. João, junto com seu irmão Tiago, eles tinham sido apelidados de Boanerges, os filhos do trovão, porque o temperamento deles era um temperamento tempestuoso, explosivo. Quando Jesus é rejeitado lá na cidade de Samaria, o que é que João e Tiago falam? Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente mande fogo descer do céu contra essa cidade. Eles eram explosivos, tempestuosos. Mas agora aqui nessa carta a gente percebe um João exalando amor. Aqui em 1 João 4,7 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. É tão comum a gente usar esse termo, né? Amados, virou uma maneira da gente se expressar, né? Entre nós. Então, paz, amado. Paz, amada. Como você tá? Oh, querido, né? Então, a gente tem esse vício de linguagem que faz com que o sentido original se perca. João aqui não está se dirigindo genericamente à igreja de uma maneira bonitinha. João aqui está ofertando os mais íntimos afetos do seu coração às igrejas da Ásia Menor. Quando ele fala amados, é porque ele realmente os amava no mais íntimo do seu ser. Uma outra coisa interessante nessa carta de João, e eu quero que você leia depois dessa carta, para você comprovar tudo isso, é que ela tem movimentos cíclicos. Ela sempre está falando da mesma coisa, mas ela vai
aprofundando os significados ao longo de cada capítulo. Parece até um pouco repetitivo, mas a intenção dele era, como um cirurgião, ir retirando camada por camada por camada, até chegar ao cerne da questão, ao cerne do discurso dele. Em momentos anteriores, ele já tinha falado sobre a importância da manifestação do amor como selo do caráter cristão. Quer ver só? O capítulo 2, dos versículos 9 a 11, ele vai falar que quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão, quem não ama o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí lá no capítulo 3, versículo 10, ele vai falar assim: nisto são manifestos, tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. Aí depois lá na frente ele vai falar: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Duro, né, irmãos? E aí, mais um pouquinho na frente, ele vai falar que nisto a gente conhece o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e, portanto, nós devemos dar o que para os nossos irmãos? A vida pelos nossos irmãos. E no fim, no versículo 3, 23, vai falar que o mandamento do Senhor é este: que creiamos no nome do Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então você percebe que ele está o tempo todo falando a respeito da mesma coisa, mas ele vai aprofundando esse significado. Ele fala que o grande mandamento é amar uns aos outros e que nós seremos conhecidos por causa do amor. E por que nós seremos conhecidos por causa do amor? Porque nós temos conhecido esse amor por causa de Cristo. Mas agora ele chegou no clímax do que ele queria dizer, e ele vai falar assim, que a essência do próprio Deus é o amor. Deus é amor. Deus é a origem, o meio e o fim do verdadeiro amor. E a evidência clara de que nós nascemos verdadeiramente de Deus, meus irmãos, não são os nossos dons espirituais. Não são os nossos chamados ministeriais. Não é a nossa aparência piedosa. Não é a maneira como a gente se dirige diplomaticamente uns aos outros. Nada disso é evidência do novo nascimento, né? Porque pensa comigo, tem igrejas que estão abarrotadas de pessoas. Se todas elas tivessem realmente experienciado o verdadeiro nascimento, quanta luz nesse mundo, as trevas já teriam batido em retirada. Mas o que a gente vê são pessoas que performam o cristianismo. Tem jeito de falar, jeito de agir, jeito de demonstrar. Mas quando a gente chega no cerne, no centro do coração dessas pessoas, talvez a experiência do novo nascimento nunca tenha acontecido para elas, porque elas não sabem o que é o amor. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, a gente precisa manifestar características, atributos desse Deus. Pensa só comigo. Cada um de nós é filho de um pai, de uma mãe. E nós carregamos traços marcantes desse pai e dessa mãe. Características físicas, emocionais, psicológicas deles. Né, amor? É. Quem me vê e conhece meus pais, meu pai, minha mãe que estão ali,
vai perceber que eu tenho um monte de traços que eu herdei deles. Falam que eu sou a cara do meu pai. Então, você olha ali pro seu Roberto, você vai ver que eu sou a cara de papai. Mas a gente também tem traços do caráter dos nossos pais. Não tem como fugir. Você olha para um, você olha para o outro, você fala, realmente, a Camila é filha do seu Roberto, da dona Cristina. Quem me ouve falar, fala, meu Deus, a sua voz é igualzinha da sua mãe. Não tem jeito, tem os traços do seu Roberto e da dona Cristina. Então, se a gente nasceu realmente de Deus, é necessário que o amor que veio de Deus se manifeste em nós. Amém. Mas como que é esse amor, né, irmãos? Essa palavra amor, ela está desgastada no nosso meio. Ela tem adquirido um monte de sentidos na nossa cabeça. Então a gente precisa compreender do que o apóstolo João está falando quando ele fala a respeito do amor de Deus e de que Deus é amor. Até porque esse mundo inverte. Muitas vezes os cristãos são cobrados de manifestar um comportamento amoroso, porque Deus é amor. Mas, na verdade, o que o mundo espera de nós é que a gente adote o amor como Deus. Presta atenção. Deus é amor, mas o que o mundo espera de nós é que a gente manifeste o amor como um Deus. O amor não tem lei. Então eu posso amar do jeito que eu quiser e você tem que aceitar, porque o amor é Deus. O mundo fala de amor e tenta definir de maneiras diversas. Se você vai ver as muitas expressões artísticas, música, literatura, pinturas, filmes, enfim, você vai ver um monte de definições de amor. Tem uma que ficou muito famosa e que a gente pula quando toca. Até vocês, eu sei que vocês pulam também. Quando fala assim, o amor é o calor que aquece a alma. A gente já vibra. Para muitas pessoas, o amor é aquele quentinho que a gente sente no coração. Então, tudo que traz um calorzinho gostoso para dentro da gente, a gente vai falar que é amor. Mas tem pessoas que foram tão feridas pelo amor, que vão se identificar mais com a definição de Camões, que fala que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O amor é uma ferida, é uma dor, é uma marca. Tem gente que vai se adaptar mais a essas definições de amor, mas sendo o quentinho da alma ou a ferida que dói e não se sente, para nós o amor tem a ver sempre com sentimento. Imagina, irmãos, aquela pessoa que foi ferida em muitas igrejas. Ela vai chegar, vai visitar aqui a Manaim, né? Vamos falar da Manaim. Vai visitar aqui a Manaim e vai falar assim, não, eu vou para a igreja, mas eu não quero assim me envolver. Porque eu fui muito ferido. Vamos ficar. É tipo ficar dos adolescentes, né? A gente frequenta aqui, mas é melhor eu não me envolver emocionalmente. Porque eu fui tão ferido. O amor que eu tinha pela igreja de Jesus me feriu tanto que eu prefiro ficar no meu canto. Eu venho, assisto um culto, faço uma oração aqui e ali e saio antes de qualquer introdutor me pegar na porta. Você vai para o café dos visitantes? É melhor não. Não quero que ninguém saiba da minha existência. O amor foi uma dor para essa pessoa. O amor para nós sempre tem a ver com sentimento, mas o verdadeiro amor, aquele que vem do próprio Deus, será que esse amor está atrelado àquilo que feriu o nosso coração? Ou àquilo que dá um quentinho no nosso coração? Será que o amor de Deus está atrelado a isso? Vocês já devem saber a resposta, né, irmãos? Não está atrelado a isso. A gente tem lá 1 Coríntios 13 batendo na nossa cara assim, ó. Pá, o tempo todo quando ele nos diz, há um caminho sobremodo excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor.
porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso vai dando um revertério nas nossas entranhas, vai dando um calorão nas nossas costas, porque fala, não é possível que o amor seja isso. Não é o calor que aquece a alma, não é. O amor tudo sofre, mas a gente quer se poupar do sofrimento. O amor tudo crê, mas a gente de tudo desconfia. O amor tudo espera, mas a gente quer tudo pra ontem. Aquele meu marido, aquela minha esposa tinha que ter mudado. Já faz 5 meses que eu oro por ele não mudou nem um pouquinho. O amor tudo suporta, mas para nós, tudo tem limite. Tudo tem limite. Nós também, assim como aquela igreja de Éfeso, nós também temos vivido um tempo em que muitos falsos profetas têm se levantado, mas numa dimensão cósmica. Porque hoje nós temos a internet para falar tudo o que a gente gostaria de ouvir. Eu lembro que há um tempo atrás estourou, viralizou uma pregadorinha mirim, que ela pegava a câmera do celular e falava assim, estão tentando apagar a sua luz. Mas quem está atrás de você, que está vendo a sua luz, é porque está atrás de você e você está brilhando mais que essa pessoa, ou qualquer coisa do tipo. Tem gente por aí que está pregando, diz que prega o evangelho totalmente distorcido para justificar que se você se afastou de fulano, ciclano ou beltrano, é porque aquela pessoa te ofendeu, ou que aquela pessoa é invejosa, ou que aquela pessoa não se alegra muito com as suas vitórias. Então você não tem mesmo que andar com ela. Tem gente que usa a própria verdade, apresentada aqui, que Deus é amor, para justificar suas distorções de afeto. Mas eu gosto. Mas é ali que eu me sinto bem. Mas é fazendo aquilo que eu me identifico. Mas essa Bíblia que define Deus como amor, também define Deus como um ser manso e humilde. Define Deus como alguém que é bondoso e que tem as suas misericórdias por nós renovadas a cada manhã. Mas também fala que este Deus que é amor, é também sol da justiça. Este Deus que é amor, é também fogo consumidor. Esse Deus que é amor, ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Este Deus que é amor, é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Este Deus que é santo, em seu amor, é justo para perdoar pecadores, mas também é justo para punir a maldade dos homens. Esse Deus que é santo, justo e íntegro vai nos ordenar: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, porque Deus é amor. Mas o texto vai continuar e ele vai dizer que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E o 10 vai dizer que nisto consiste o amor. Então, nisto se manifesta e o amor nisso consiste. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se a gente lê esses 2 versículos juntos, dá para trazer à memória um outro texto de João, que está lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No que se manifestou o amor? Em Deus ter dado aquilo que ele tinha de melhor,
quando nós ainda éramos os seus inimigos mortais e eternos. Irmão, você já foi ofendido alguma vez na vida? Já foi ofendido? Já? Não precisa fazer cara de paisagem. Dá só assim com a cabeça. Se você já foi ofendido, você já foi gravemente ofendido, daquele jeito que você fala, essa aí não dá para perdoar. Você já foi ofendido assim? Já. É importante a gente nunca esquecer a dimensão da nossa ofensa contra Deus. Pensa só comigo. Você já foi ofendido. Eu também já. Mas a nossa ofensa morre junto com a gente. O dia em que nós morrermos, a ofensa que nós sofremos morre junto com a gente. Ninguém vai viver para cobrar a nossa bronca depois que a gente morrer. Morreu, a ofensa acabou junto com você. A ofensa acaba junto com a pessoa que te ofendeu. Mas o que a gente faz quando a gente ofende um ser que é eterno? Um ser que é santo. Quando que essa ofensa vai acabar? Nunca, né? A gente pode morrer, mas ele continua sabendo da sua ofensa. Pois é, como que o amor se manifesta? Quando a gente ainda era inimigo mortal e eterno de Deus, nós estávamos justamente condenados a passar a eternidade no mesmo lugar que estava reservado ao diabo e aos seus anjos. Já estava tudo definido. Tudo justamente definido. Você é um inimigo mortal e eterno de um Deus santo, poderoso e eterno. Mas Deus nos amou de tal maneira que quando ainda éramos seus inimigos mortais, Ele nos dá o que Ele tinha de melhor. O seu único filho, o seu filho unigênito da sua mesma natureza, da sua mesma essência, do seu mesmo caráter. Seria mais fácil a gente entender amor, os pais que estão aqui. Seria muito mais fácil entender amor se Deus fizesse assim. Jesus, meu filhão, seguinte, tá vendo aquele planeta ali? Mercúrio, Vênus, Terra. Esse é teu. Vai lá, pega ele, faz o que você quiser com esse planeta, porque eu tô te dando de herança esse planeta. Faz o que você quiser aniquilar aquelas formiguinhas que vivem lá, pode aniquilar. Cada uma por uma. Mas esse não foi o plano do Senhor. Isso dói. Porque o plano do Senhor não foi nos dar ao seu filho logo de cara. O plano do Senhor foi dar o seu filho para nós. E isso dói. Porque a gente não merecia. A gente nem queria. Mas Ele nos ofereceu. E nós fizemos de tudo contra esse filho. Nós o humilhamos, nós o matamos. E aí o plano se concretiza na sabedoria, no conhecimento infinito de Deus. Porque Jesus nos diz lá em João 12 que no dia da sua morte, Ele nos atrairia para si. Isaías 53 vai deixar claro que Deus, Ele se agradou em moer o filho, porque através das suas pisaduras, através das suas feridas, nós fomos sarados. Assim que se manifestou o amor do Deus que é amor, em entrega, em autossacrifício. Mas o texto continua e diz pra gente que o amor consiste em alguma coisa. E no que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. No que consiste o amor? Em imerecimento.
em termos recebido vida e perdão, porque Ele nos amou primeiro quando nós ainda não amávamos a Deus. E, irmãos, nós nunca teríamos chegado até esse Deus, porque um abismo de ofensa eterna nos separava dele. Mais grosso do que o véu do templo que foi rasgado, era o abismo de ofensa, de pecado que nos separava deste Deus. E se Ele não tivesse se aproximado de nós, a gente jamais teria chegado a Ele. Então, meu irmão, se você é filho de Deus, se você crê que é um filho de Deus, eu quero te dizer que você é um ramo da videira verdadeira, cujo pai é o agricultor. O fruto que deve sair de você é a essência da videira verdadeira. Deus é amor. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, meus irmãos, precisamos amar mesmo antes de ser amados. Precisamos amar aqueles que não merecem amor. Precisamos oferecer o que há de melhor em nós para aquelas pessoas que nunca vão poder retribuir a medida do nosso sacrifício. Mas o texto continua e diz assim: ninguém nunca viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. A gente deseja ver a Deus. A gente deseja experimentar a presença de Deus entre nós. A gente procura congresso, evento, vigília, culto do poder, culto do fogo, culto do mistério. Para quê? Para sentir a presença de Deus, para experimentar os moveres de Deus. Mas o que João está afirmando aqui para nós, na continuação desse texto, é que se nós amarmos uns aos outros, meus irmãos, é o próprio Deus que permanece em nós, este Deus que se torna o agente de aperfeiçoamento do seu próprio amor em nosso meio. A manifestação do amor não vai começar em alto sacrifício, em oferta imerecida, mas precisa começar. A gente precisa se abrir para esse amor, porque é o próprio Deus que vai aperfeiçoando todas as coisas em nós. Bom, então a gente já sabe como que o verdadeiro amor se manifestou. Entrega sacrificial. A gente já sabe no que o verdadeiro amor consiste. Não é o calor que aquece a alma, é favor imerecido. Sabemos também que, à medida que a gente se amar uns aos outros, o próprio Deus permanece na gente e faz com que o seu amor seja aperfeiçoado em nós. Mas agora, não sendo suficiente tudo isso que João já revelou no clímax do seu ensino a respeito do amor, ele vai falar no 13 o seguinte: que a gente conhece que permanece nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Oh, glória ao Senhor! Olha a dimensão da revelação. Ele não só nos exorta, ele não só nos mostra o caminho, mas ele nos dá um selo de garantia do verdadeiro cristão, da verdadeira vida com Deus. E qual é? Sabemos que ele também nos deu não só o seu Filho unigênito, mas ele também nos deu o seu Santo Espírito. Essa é a garantia de que a aliança que o Pai fez conosco, meus irmãos, é uma aliança permanente. Você perceba depois nesse texto quantas vezes a palavra permanecer, permanente, vai aparecer aqui. É uma aliança eterna.
eterna. É uma aliança que ultrapassa tempo e espaço. João está dizendo para nós que a obra da Trindade é a própria Trindade que se move no meio daqueles que amam uns aos outros de tal forma que no dia do juízo a gente vai manter firme a nossa confiança. Porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Você sabe que vai ser o dia do juízo, irmãos? Alguns profetas chamam de o grande dia do Senhor. Esse dia que é esperado por nós. Mas calma e pensa de novo. Porque esse dia também vai ser um dia de choro, de lamento, de ranger de dentes. Vai ser um dia aterrorizante para aqueles que não obedecem aos mandamentos do Senhor. Tem um profeta que chama esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Porque ninguém vai escapar. Todos os joelhos vão para o chão, não importa a sua ideologia política, sua ideologia sociológica, todos os joelhos vão para o chão nesse dia. Mas aquele que permanece no Senhor e que tem o Senhor permanecendo dentro de si, através do Espírito Santo, não teme mesmo o pior dos dias maus, nem mesmo o grande e terrível dia do Senhor. Por que a gente não teme? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo, ele envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor, ele vai aperfeiçoar a nossa confiança para o dia do Senhor. E os confiantes no amor podem se oferecer uns para os outros. O amor nos expande. O amor nos faz alcançar o nosso irmão, que às vezes é um abismo tão grande, por mais que ele esteja aqui do nosso lado. O amor nos aperfeiçoa e faz o nosso ser se expandir para o nosso próximo. Mas o medo não. O medo não aumenta a nossa confiança. O medo aumenta a nossa desconfiança. E os desconfiados, eles vivem para se autopreservar. Mas o Senhor diz que aquele que quiser salvar a sua própria vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Qual é a lógica que tem movido os seus dias? É a lógica da entrega ou é a lógica da autopreservação? Você tem vivido no amor que se aperfeiçoa ou no medo que nos enche de desconfiança? Será que você tem amado realmente como Deus amou? Amar desse jeito, irmão, só é possível se a gente tiver experimentado esse amor. Se a gente tiver verdadeiramente nascido desse amor. Porque a gente de nós mesmos, o nosso amor é esquisito. A gente faz cada coisa por amor, né? Mas eu fiz, era excesso de amor. É uns negócios esquisitos que a gente faz por amor. Mas quando nós somos apenas aqueles agentes que manifestam o verdadeiro amor, irmão, aí nós temos a certeza de que o Deus que permanece no nosso meio vai aperfeiçoar entre nós todas as coisas. Eu estou encerrando e eu preciso falar a respeito do versículo 15. O versículo 15 vai dizer que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Muitas vezes a gente tem pensado este versículo de todo o resto. E aí a gente acredita que é assim, ó.
Você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sim! Amém, tá salvo. Entrou pra glória, aleluia. Os portões do céu se abriram. Às vezes eu tenho essa impressão que a gente reduziu tanto o sentido de confessar a Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, porque tanta gente hoje se diz evangélica, mas continua vivendo a mesma vida, os mesmos traumas, os mesmos medos, pela eternidade. Com 89,999 anos, a pessoa ainda sofre o trauma que ela viveu quando ela tinha 3 anos e meio de idade. Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador neste tempo, irmãos, não tinha a ver com: ei, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem dá mais? Eu! Não. Confessar Jesus neste tempo tinha a ver com uma confissão pública, que aquele que se dizia cristão e que confessava a Cristo estava traindo contra si mesmo uma ameaça para a vida toda. Confessar-se como cristão era se dispor a perder família, perder filhos, perder emprego, perder tudo. Confessar a Cristo aqui tem a ver com aquela palavra testemunha. O mártir, aquele que confia tanto na revelação de amor que recebeu, que está disposto a confessar publicamente, mesmo que isso custe a sua própria vida. Mas para nós hoje, muitas vezes, confessar a Cristo tem a ver com frequentar as programações da igreja, quando frequenta, e se apresentar para os outros como evangélico. Você é evangélico? De que igreja? Batista Manaim, Alphaville. Vai lá conhecer uma bênção. Uma bênção. Mas amar uns aos outros, irmãos, confessar Cristo como Filho de Deus, é ter recebido uma revelação tão profunda deste amor eterno do próprio Pai, que nós vivemos dispostos a nos oferecer, a perder muitas vezes, a sofrer perseguições e ataques, não por defender uma crença, não por defender o lado da direita ou o lado da esquerda, não por defender uma ideologia, mas por se ofertar, derramando o verdadeiro amor. Foi isso que Jesus fez. Ele ofertou o verdadeiro amor e isso implicou em sua morte. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, o exaltou sobremaneira e o colocou como nome acima de todo nome. Meu irmão, será que você ainda não está vivendo para se autopreservar muito? Não. Se você vive muito assim, irmão, talvez você ainda não conheça Deus. Será que a cultura do medo, do castigo, ainda te domina? Eu acho que você precisa conhecer Deus. Paulo declara lá em Filipenses que aquilo que ele mais desejava, isso é forte. A gente deseja tantas coisas, mas Paulo diz que aquilo que ele mais desejava era conhecer a Cristo e ser achado nele. A gente precisa ir mais fundo, meus irmãos. Essa superfície que traz um quentinho no nosso coração, que nos acomodou a frequentar cultos, a frequentar eventos, que nos acomodou a conhecer algumas coisas do crentez. Isso não tem a ver com ser filho de Deus, meus irmãos. Vamos mais fundo, irmãos. A gente tem uma garantia tão maravilhosa, que é ser parte da própria Trindade, o Espírito de Deus que nos foi dado como garantia permanece em nós. Vamos mais fundo, meus irmãos. E começa aqui, começa nessa noite. Começa com os irmãos que muitas vezes você nem conhece, porque você só vem assistir culto, achando que isso vai te preencher.
fugindo de qualquer compromisso duradouro com o seu próximo, com medo de se ferir. Comece aqui hoje, dê o primeiro passo. Eu quero convidar vocês, meus irmãos, venham aqui à frente. A gente vai terminar esse culto hoje de uma maneira um pouco diferente. Que todos venham aqui à frente. Você homem, você vai encontrar um outro homem, dá um abraço bem apertado nele. E você, mulher, vai encontrar uma outra mulher, dá um abraço apertadão nela. O convite essa noite, meu irmão, é que você ore por essa pessoa. Ora por essa pessoa, mas você vai orar intencionalmente. Primeiro, peça perdão por tantas vezes não manifestar o amor que foi concedido a você. Peça perdão. Ore pedindo perdão ao Senhor, porque essa pessoa que está aí junto de você, muitas vezes você não tem conseguido amá-la. Tem mais irmãos aqui na frente, viu, gente? Os homens aqui, ó, venham aqui à frente, por favor. Nós somos todos da família de Deus. Aqui, ó, meu irmão, abraça ele. Ali atrás tem mais um irmão. Vamos nos reunir, mas ore ao Senhor e peça perdão por tantas vezes não manifestar o amor que foi concedido. Ali tem mais um casal, ó, vamos ali, irmãos. Ajudem ali os irmãos a se encontrarem. Pastor Júnior, já achou alguém aí? Já? Tem mais um homem aqui na frente. Ô, meu irmão, se junta com ele aqui, ó. Junta aqui. Aqui, ó. Eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado por seu amor. Mas há mais um direcionamento em oração, meus irmãos. Orem. Ora você aí no seu lugar. Você precisa experimentar esse amor. Você precisa experimentar esse amor. Não vale a pena frequentar cultos e cultos e cultos e cultos que vão te convencer de um caminho que você nunca trilhou. Tudo começa com a experiência do amor. Então feche o teu olho aí. E agora é você com Deus. Enquanto o louvor canta, você pode gritar, você pode chorar, mas fala: Senhor, eu preciso experimentar deste amor. Por favor, Senhor, encontra-nos com este amor. Encontra a minha vida. Eu preciso ser tocado por este amor. Este amor que mudou o mundo. Este amor que mudou a história. Precisa invadir também o meu interior. Eu não posso ser mais a mesma pessoa. Eu não posso mais viver de sofismas. Eu preciso encontrar a verdade que tocou a tantas pessoas e transformou tantas vidas. Ora aí no teu lugar, meu irmão. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado pela cruz. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, por seu amor. Impressionante é o seu amor. E o coração impressionante é o seu amor. Dessas vidas, Senhor, vai tocando, Senhor, E redimiu e nos mostrou cada pela cruz. Senhor, Me chamou, Senhor, gentilmente esse amor que se atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sabemos, Senhor, que o seu amor se manifestou. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas aqui foram curadas nessa noite. Senhor, não nos deixe enganados, por favor, Pai. Para que naquele grande, terrível dia a gente mantenha a confiança de que o amor tem sido aperfeiçoado em nós. Aqueles que nunca, Senhor, perceberam ou experimentaram, tiveram uma experiência com esse amor. Ai, Deus, lesiona estes corações, fere estes corações com o teu amor.
Oh Deus, fere, 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 fere. Ei, de Caxias. Oh Pai, não nos deixe enganados, Pai. Esse amor é muito grande e nós precisamos ser constrangidos por ele, do maior ao menor. Nos ensina como igreja a amar além das aparências. Nos ensina como igreja a ter um coração lesionado uns pelos outros. Ah, Deus, que a dor do nosso irmão doa dentro de nós. Nisso é aperfeiçoado o amor. E se nós amarmos uns aos outros, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Aqui está a tua igreja. Senhor, o Senhor conhece os que são seus, mas oferecemos todos a Ti, porque o Senhor tem um processo com cada um de nós. Confiamos no aperfeiçoamento do Senhor. Por isso, Senhor, entregamos essa semana a Ti, entregamos esse tempo a Ti, e que o amor do Pai, Pai, seja derramado. Que a graça de Cristo Jesus nos encontre ao longo desses dias e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Que você vá na paz, não deixe de abraçar o seu irmão, não deixe de passar no espaço gourmet, e que você encontre a alegria da comunhão no Senhor, em nome de Jesus. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe.